Eu quero chamar a sua atenção, durante a entrevista, há momentos em que tanto a mãe da Samila, que acompanhou a entrevista, ela estava ao lado da mãe, enquanto a mãe conversava com o Michael Rios, ela estava ao lado, e aconteceram momentos de muita emoção. O próprio Michael se emocionou. E eu quero então trazer esse primeiro áudio, são 2 áudios gravados nessa entrevista. Nós achamos por bem não reproduzir o vídeo que chegou pra gente, tá certo? Mas eu não sei se o nosso companheiro Renan tem a imagem da dona Rosiane. Se por acaso tem foto? Então pronto, porque eu ia dizer, porque nós temos o vídeo dela falando, né? Se pudesse tirar o vídeo, as pessoas iam ver ela no vídeo, quando ela gravou numa dessas madrugadas que ela passou com a filha. Ela fez um vídeo. E importante dizer o seguinte: em nenhum momento a dona Rosiane, ela distrata alguém, em nenhum momento ela se exalta, ela se enfurece, não. Ela mantém a serenidade, ela conta toda a história, e a gente vai contar essa história para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Então, vamos ouvir a primeira parte dessa entrevista de Michael Rios, exclusiva para nossa Atitude FM. Escute comigo. Rude Cascais, ouvinte do Jornal Integração. Nós iremos contar uma história hoje que, bem na verdade, é um desabafo da mãe de uma jovem que passou por uma situação aqui em Itapajé. Ela é mãe da jovem chamada Samila, a qual a criança não resistiu e acabou falecendo. Agora, por trás desse falecimento dessa criança, há toda uma situação em que a avó, que é a dona Maria Rosiane, acompanhou de perto o sofrimento de sua filha entre idas e vindas de hospitais de Fortaleza, mas passando, claro, pelo hospital de Itapajé. Bom, dona Maria Rosiane, eu gostaria que a senhora, ela que mora aqui no bairro Ferros, contasse pra gente como começou essa história na semana em que sua filha começou a procurar de fato o hospital de Itapajé para ter neném, e a partir daí começou esta saga vivida pela sua filha Samila, que culminou com o falecimento de uma criança que iria nascer do sexo masculino. Dona Maria Rosiane, como foi a primeira vez que vocês procuraram o hospital? Para onde vocês foram? Como foi a sua conversa no hospital de Itapajé? Boa tarde. Boa tarde. Dia 20 de março, minha filha começou a sentir umas cólicas e perca de líquido. Aí eu levei ela para a FUSEC. Chegando lá, eles encaminharam ela para o hospital de Caucaia, Santa Terezinha, onde lá ela foi atendida, e lá eles não fizeram nenhuma ultrassom e disseram que ela não estava em trabalho de parto, que ela tinha que voltar para casa e voltasse lá na segunda com um exame de ultrassom, porque disse que estava quebrado. Aí que ajuda lá o médico perguntou para a Samila se ela estava sentindo dores. A Samila disse que estava sentindo dores intensas, não, cólicas. Ela fez um deboche assim na boca e debochou da minha filha, querendo dizer como é que ela está lá se ela não está com dores intensas. Eu ainda quis questionar, eu ainda quis ficar lá por desespero, que eu queria ficar, por medo de voltar para cá de novo, para Itapajé. Nesse caso, a sua filha foi primeiramente transferida pela primeira vez com vaga zero. Foi levado por conta de que o hospital de Itapajé já havia entendido que ela necessitaria de uma cesárea esta já orientada pelo pré-natal, e encaminharam com vaga zero, foi isso? Ela foi encaminhada com vaga zero, tipo, vai na sorte, se eles atender, fica internada. Aí eles lá não ficaram? Não, lá a gente foi e retornou de novo pra cá, fomos direto pra FUSEC de lá. E da FUSEC eles arranjaram outra vaga, aí essa sim, no hospital César Carlos eles tinham vaga pra ela lá. Sim, lá eles tinham vaga. Só que chegando lá, eles não fizeram também uma ultrassom pra saber como que o bebê tava. Era só exame de toque. No dia que a senhora foi para Fortaleza a primeira vez, para Caucaia, que foi recusada, a senhora voltou para o César Carlos quantos dias depois? Não, domingo. Já era madrugada quando a gente veio de Caucaia. Domingo? Sim, de domingo. Aí a gente amanheceu o dia na FUSEC. E à tarde eles arranjaram uma vaga para ela nesse hospital César Carlos. Aí vocês foram de novo? Aí a gente foi de novo. Aí no caminho deram fé que não estavam os documentos da Samila. E ainda mais, o médico escreveu lá na folha, no encaminhamento da Samila,
que o bebê era parto prematuro, o bebê era prematuro. Aí quando chegou lá, o médico perguntou para a enfermeira: parto prematuro, um bebê de mais de 40 semanas, isso não existe? E cadê a documentação da paciente? Aí a enfermeira mostrou só as fotos que tinham mandado para o celular dela, né? Cartão da gestante, essas coisas, os documentos dela que tinha ficado. Aí a Samila disse que olhou para ela e perguntou: então, eu não vou ficar? Aí ela foi e disse assim: vai não, meu amor, que você não está com a sua documentação. Nesse caso, nessa viagem para o César Carlos, como ela não ficou lá por conta dessa documentação que não tinha em mãos, ele tá alegando que sim. Aí vocês voltaram na noite do domingo ainda para Itapajé. Sim. Aí a gente voltou na noite de domingo ainda para Itapajé. A documentação que a senhora deveria ter levado, caberia à família levar esses documentos, ou caberia ao hospital, o local que lhe transferiu, entregar esses documentos para a senhora como acompanhante, para a sua filha que era gestante? Esses documentos ficam de posse do hospital ou da família? Esses documentos, a partir da hora que o paciente entra lá, os documentos ficam na mão dos profissionais de lá. Eles ainda colocaram, eu acho que a identidade, não foi, Samila? Colocaram a identidade ainda e o cartão do SUS. Mas, assim, os principais, que era a última ultrassom, o pedido da cesárea, o cartão da gestante, não estava. Aí ela falou desse jeito, que ela não ia ficar por conta disso. E também o médico não achou muito ruim de um erro desse, tipo, uma grávida de quase 41 semanas, ele escrever que era o bebê prematuro. Voltando ao Itapajé, depois da segunda viagem a Fortaleza, uma a Calcaia e a outra a Fortaleza, a partir daí, na segunda-feira, a senhora procurou uma clínica, fez o ultrassom, quais foram os passos seguintes? Foi, aí na segunda de manhã, aí eu levei ela para fazer a ultrassom lá na clínica do Dr. Raimundo. Aí ele falou lá: a perca de líquido não prejudicou o bebê tá bem, mas já tem que tirar o bebê. O que estão esperando que ainda não tiraram? Porque já está tempo de nascer o bebê. A senhora fez uma ultrassom, entretanto não tem ou não tinha a condição de pagar um parto cesáreo numa clínica particular? Não, de jeito nenhum, não tinha. Nem eu tinha, aí a gente arranjou esses R$100 para pagar ainda, R$100. E a gente pagou, sim, a ultrassom. Lá da clínica mesmo eu já fui direto para fazer mostrar ao médico essa ultrassom. Ele foi e perguntou para mim o que era que o médico tinha feito a ultrassom, o que era que ele tinha falado. Aí eu disse que ele tinha falado desse jeito, né? Que o bebê estava bem, mas que precisava ser uma cesárea para tirar o bebê. Aí ele só olhou assim para mim e disse assim: e por que você não faz lá particular com ele? Aí isso aí me doeu muito, porque se eu tivesse o dinheiro mesmo, eu não estava sofrendo esses absurdos, essas humilhações com a minha filha de jeito nenhum. Aí eu falei para ele: doutor, não tenho dinheiro de fazer. Se você acha que se eu tivesse, eu estaria nessas humilhações aqui? Não estava, não. Aí ele foi e disse: pode tragar ela na quarta-feira que eu vou fazer o encaminhamento dela com dor ou sem dor. Já escrevendo, botando que ela necessita de uma cesárea. Aí eu me animei, fiquei animada. A senhora teve uma esperança de que iria dar certo. Isso. A partir dessas palavras dele, aí eu falei pra Samila, a Samila ficou animada, o esposo dela também. A gente já viu uma luzinha acender, né? Aí fui lá na quarta-feira que ele pediu. Aí eu já nem levei a Samila, já por medo de estar levando muito ela lá. E como era só para marcar, para encaminhar ela, isso, na quarta, aí eu já achei que não tinha necessidade de levar ela. Mas aí o médico disse: cadê ela? Aí eu disse: ela tá em casa. Aí ele disse assim: pois vai buscar ela, precisa dela aqui. Aí eu fui buscar ela. Cheguei lá, trouxe ela. Aí eles examinaram ela, ouviram o coração do bebê e disseram que não iam encaminhar mais. Aí eu caí no choro mesmo, que eu não tinha outra coisa mesmo mais para fazer. Mas a partir de então, na quarta-feira que a senhora retornou com a sua filha ao hospital, que ouviram o coração da criança e disseram que não iam mais transferir, deram algum porquê dessa não transferência? Ele sempre fala que se o bebê tá bem, a mãe não tá com as dores intensas, médico nenhum, hospital nenhum em Fortaleza vai receber a gente. Foi isso que eles falaram lá. Que eles não iam receber. E também ela disse que tinha uma parte lá que era quando você estiver no limite. O limite para ela foi a perca do bebê, né? Porque ela disse assim: mas quando for na quinta-feira é o limite da gravidez dela, já passando de 42 semanas. Aí eu só quis, nessa parte aí eu já não estava mais na minha cabeça que a minha filha ia aguentar até 42 semanas, não. Isso na quarta-feira ainda, sim, né? Isso na quarta-feira. O que lhe disseram quando não iam mais transferir ela? Como que a senhora foi tratada?
Não, eu no momento nenhum eu fui destratada lá, nunca me trataram mal. Mas assim, eu preferia que tivesse me tratado mal e tivesse encaminhado minha filha, tivesse dado tudo certo. Porque eles falam naquela calmeza, olha, minha filha, o bebê tá bem. No momento nenhum fui maltratada lá. Assim, em palavras, mas em negar um atendimento assim mais específico para minha filha, isso sim, eu fui maltratada sim. Isso na quarta? Isso na quarta. Então, como se deu a partir da quarta em diante a situação da sua filha que culminou com o falecimento da criança? Como é que foram os passos seguintes? Aí eu já entrei em desespero quando o médico tinha prometido na quarta e não cumpriu. Eu já entrei em desespero, já muito, que eu já estava, mas aí aumentou mais. Eu vou gritar mesmo, eu não sei o que fazer não, só chorava mesmo. Aí foi a época que eu entrei em desespero, né? Eu entrei na página da prefeita e pedi lá o pedido de socorro, pelo amor de Deus, pedi ajuda o vereador Nonato, e ele me atendeu, né, muito bem, mandou mensagem, me respondeu e tudo, aí falou com a diretora. Aí na quinta-feira ele conseguiu, né, que a diretora chamou a gente lá 2h da tarde, eu fui, tava até chovendo, levei ela. Aí foi na hora que eu esperando ela lá, minha filha lá fora, pelo menos com um pingo de esperança, né? Na quinta-feira. Isso, na quinta. Aí a diretora veio acompanhou ela até a mim e explicou, né? Olha, eu não vou encaminhar sua filha, porque ela não está em trabalho de parto. Essa perca de líquido não prejudicou o bebê tá bem. Eu só fazia assim, falava assim, aí até eu contestei assim, né? Eu disse, doutora, mas o bebê tá bem, mas não é a hora mesmo de tirar, não, quando o bebê tá bem. Vocês não vão deixar para tirar só quando vocês não ouvirem mais o coração do bebê. Que sempre ela dizia, não, mas não estou ouvindo o coração do bebê ainda. Também eu já estava muito triste, eu só fiz pegar minha filha e vir embora de novo. Na quinta-feira? Na quinta-feira. Aí passou sexta, sábado e domingo. Porque eles tinham pedido, assim, uma folha mais específica da cesárea que eles tinham pedido da Samila, assim, do posto. Natal, né? Isso. Aí então ela Mila disse assim, porque na sexta estava fechado o posto, né? Aí então a Mila, e final de semana não funciona o posto. Aí a Samila, mãe, então a gente vai esperar para segunda-feira. Eu, tá bom, minha filha. Aí quando foi segunda-feira, ela foi lá no posto e ainda ouviu o coração do bebê. Eles disseram que ainda ouviram o coração do bebê. E tava mesmo que tava mexendo, né? Era ele. Na segunda. Bom, nós ouvimos aí a primeira parte do relato da dona Maria Rosiane. Você viu que toda essa história começou dia 20 de março, um sábado, quando a jovem foi procurar a FUSEC. Lá chegando, foi encaminhada para a maternidade Santa Terezinha em Caucaia, vaga 0, né? Não aceitaram ela lá. Sequer fizeram um exame lá na maternidade Santa Terezinha. Ela voltou. Dia 21, domingo, ela foi encaminhada para o Hospital César Calles, não ficou. Dessa feita, faltaram documentos e os médicos da César Calles indagaram, questionaram o erro que foi cometido no encaminhamento, dizendo que era um parto prematuro, uma criança prematura. As informações não batiam. Os documentos que foram enviados não eram os documentos que precisava para uma admissão no hospital. Ela retorna no domingo, dia 21. Dia 22 vai à clínica do Dr. Raimundo fazer uma ultrassom particular. Segundo o relato da dona Rosiane, o bebê estava bem e foi recomendado que a realização do parto fosse feita de forma rápida, ágil. Eu inclusive mantive contato agora, há pouco antes de entrar no ar, com o Dr. Raimundo. Como ele se encontra fora de Itapajé, ele disse: Rude, são muitas pessoas que eu atendo, eu não sei te precisar direito se eu atendi, posso ter atendido, mas não decoro o nome, a pessoa, tá?
e não sei realmente se eu dei essa recomendação nesse caso específico. Eu precisava ter acesso à pessoa, precisava saber o nome, precisava ver o exame e tudo, mas como eu estou fora de Itapajé, eu não posso te dar essa informação hoje, e eu agradeci muito a atenção dele em responder o meu chamado, o meu pedido de informação. Mas de posse desse exame, veja como o dia 22 foi um dia crucial nessa história. Ela foi fazer o exame na clínica do Dr. Raimundo, em seguida foi para a FUSEC, recebeu a promessa de que na quarta-feira a Samila seria transferida, né? Na quarta-feira, dia 24, a Samila volta à FUSEC e a promessa não é cumprida. Naquela oportunidade, assim como na oportunidade que o Dr. Raimundo fez o exame, o bebê estava bem, tá certo? Até a quarta-feira, o bebê estava bem. Não mandaram ela na quarta-feira, como haviam prometido, o médico teria prometido isso. Ela então começou a procurar diversas formas de resolver essa situação. Procurou as redes sociais da prefeita, mandando mensagens, procurou o vereador próximo a ela, que era o vereador Nonato, e o vereador Nonato intermediou junto com a direção do hospital para que ela fosse encaminhada mais uma vez. E aí na quinta-feira ela volta à FUSEC para conversar com a direção do hospital. E mais uma vez naquela quinta-feira, já dia 25, ela não foi encaminhada. Vamos ouvir a continuação dessa história? Vamos agora. Aí quando foi à tarde, à noitinha já, na segunda, aí isso já estava passando já para as mais de 41 semanas, era Mila já. Aí ela me ligou: mãe, estou sentindo umas dores muito forte, muito forte. Aí eu disse: minha filha, pois vá para a FUSEC. Como seu esposo está em casa agora, eu estou terminando umas coisas aqui, ele leva você para lá e qualquer coisa ele me mantém informada. Aí foi isso, né? O marido dela me ligou. Gilmar, suspende aí, volta para o começo, tá? Desse áudio, só para mim colocar um dia aqui que eu esqueci na cronologia que eu fiz. Então, dia 25, quando ela voltou à FUSEC e não foi encaminhada, houve o pedido para que tivesse uns documentos, uns laudos que era necessário através do PSF, onde ela fez o pré-natal, que é esse aqui próximo, aqui a Guanassés, ao Clube Guanassés, tá? É o Clube Guanassés, né? Que tem um PSF, né? Pronto, tá? Então, ela fazia o pré-natal lá. Ela então não podia ir já era sexta-feira, sábado não tinha, quinta não tinha, na segunda-feira então ela foi. Segunda-feira, dia 29. Lá foi verificado que o bebê ainda estava vivo. De manhã, quando ela vai no posto médico, é verificado que o garoto está vivo. Que o João Davi, a gente está falando do João Davi que estava para nascer. E aí, a partir da tarde, a Samila começa a apresentar um quadro de não suportar mais a situação. Ela começa a passar mal. E aí a gente vai ouvir agora o que diz a mãe dela a partir do momento que a Samila começa a passar mal em casa, no dia 29, segunda-feira, finalzinho da tarde. Aí quando foi à tarde, à noitinha já, na segunda, aí isso já estava passando já para as mais de 41 semanas, era Mila já. Aí ela me ligou: mãe, estou sentindo umas dores muito forte, muito forte. Aí eu disse: minha filha, pois vá para a FUSEC. Como seu esposo está em casa agora, eu estou terminando umas coisas aqui, ele leva você para lá e qualquer coisa ele me mantém informada. Aí foi isso, né? O marido dela me ligou: dona Rosiane, os médicos vão encaminhar a Samila, que ela tá muito legal não.
Aí eu já me vesti, já me mandei pra lá. Aí quando eu cheguei lá, eu já achei estranho, os médicos tudo preocupado, tenso, ele estava tenso. Aí eu perguntei, vem cá, cadê minha filha? Aí ele disse, não, ela tá ali, já ela vai ser encaminhada. Aí demorou um pouco mesmo, eles vieram com ela. Aí eu achei muito estranho, e até isso eu não sabia ainda da história do coração do bebê, que ele não estava mais ouvindo, não. Quando a gente já estava na ambulância, aí um deles lá dos enfermeiros olhou na janelinha da ambulância e falou assim, minha filha, quando chegar lá, você fala para os médicos que a gente não conseguiu mais ouvir o coração dele. Aí saiu, meu Deus do céu, eu me arrepiava mesmo, sabe? Eu chorava. Aí fomos para Fortaleza de novo, para o hospital de Caucaia, Santa Terezinha de novo, sim. Aí quando chegou lá, ela foi atendida rápido. Eu fiquei esperando lá fora, quando a enfermeira saiu, a enfermeira que acompanhava a gente, ela saiu, ela já me avisou, ela vai já entrar numa cesárea, porque o médico disse que o bebê não vai nascer. Ele já examinou e disse que o bebê não vai nascer, ele vai entrar na cesárea agora. Já estão providenciando a sala já. Aí eu fiquei lá esperando minha filha e tudo. Quando eu saí do quarto já com a minha farda de acompanhante, aí as enfermeiras já estavam me esperando. Vocês são de onde? Com as conversas assim, aí eu já perguntei logo. Devido eu estar muito preocupada já com tudo que tinha acontecido, qualquer coisinha assim que me olhasse, eu já estranhava, assim, me assustava. Aí eu perguntei o que foi que aconteceu com a minha filha. Aí ela disse assim, não, com a sua filha não, mas o bebê não resistiu. Ele já estava morto quando o médico tirou ele. Aí eu entrei em desespero, aí eu gritava dentro desse hospital. Até a guarda municipal de lá me ajudou muito, muita gente lá me ajudaram. O meu desespero, eles me davam água, eles tentavam me segurar, assim, tipo, para me acalmar, eles tentavam me segurar. E eu acho que eu não sei nem direito o que aconteceu comigo depois daí. Aí eu sei que aí lá vinha a outra notícia, né? Olha, a sua filha vai ser transferida para outro hospital, que ela tá correndo risco de vida. Aí eu sei, não, meu Deus. Aí eu, tudo bem. Fui também com a enfermeira para outro hospital, que é esse HGF, que a gente foi transferido para lá, assim. Aí chegando lá, eu disse, eles atenderam também, muito bem. Aí a enfermeira falou assim para mim, que lá eu não podia ficar de acompanhante, por causa da Covid, né, tudo, aí não poderia ter acompanhante. Aí ela até disse assim ainda, mas se você quiser ficar até de manhã, a gente aceita, porque vocês são de longe. Mas eu tinha que voltar para o outro hospital para liberar o corpo do bebê, né? Que tinha ficado lá em Santa Terezinha. Então, o fato é que a sua filha passou por esse processo todo, a criança faleceu, né? E há toda uma história acerca desse caso. Primeiro, dona Rosiane, por que a senhora jogou esse assunto nas redes sociais? Essa é a pergunta que eu quero lhe fazer. Foi um desabafo. Foi um desabafo, porque a vontade de tudo que eu passei com a minha filha, a vontade era de gritar o tempo todo. De gritar um grito de desespero para ver se tinha alguém que me ouvia. Alguém que fizesse alguma coisa. E ninguém me ouviu. E a criança faleceu. Quando eu lembro que eu peguei meu bebê nos braços, ele já sem vida, que eu conversei com ele, disse, meu filho, tanto que a vovó se preparou para... É uma entrevista cercada de emoção, mas assim, para concluir com esse fato lamentável, e até a gente entende o sofrimento da família nesse momento, dona Rosiane, a senhora atribui a culpa a quem? O fato que vocês esperavam uma criança na casa e a criança não veio, e teve todo esse processo, vai de hospital em hospital, vocês bateram em várias portas e não conseguiram auxílio, e quando conseguiram já era tarde demais. Há um culpado, ou existem culpados na sua interpretação de mãe e vó dessa situação? Sim, existe sim os culpados. Todos eles são os culpados. Porque foi uma coisa assim que nem eu entendi o porquê tanta demora, tanta burocracia para minha filha ter o direito de ter a cesárea dela e ter o bebê dela com vida. São culpados aqui na FUSEC por ter se negado fazer um negócio mais específico em termos de dizer realmente que ela estava precisando de uma cesárea. Porque assim, no começo eles encaminharam em tudo, né? Mas assim, encaminharam aquela coisa meio vaga. Não tinha aquela firmeza que ela precisava disso, sim, a necessidade disso. Não, eu não achei essa firmeza. Aí lá também nos hospitais, lá assim, porque nos hospitais de Fortaleza, quando eles pegam uma papelada de um paciente de outro hospital que vai errado, eles não querem atender mesmo, não. Eles não atendem. Eles já se chateiam logo. Eles não atendem, não. Ah, isso aqui tá errado, volte pra tua cidade e ajeite. É assim que eles falam, conserte lá.
Todos são culpados? Todos são culpados. Eu fico pensando assim, nem nos hospitais de Fortaleza, sabendo que a minha filha tinha perca de líquido, eles não fizeram uma ultrassom para saber como que o bebê estava. Uma simples ultrassom? Sim, uma simples ultrassom. Eles não fizeram. E lá, da primeira vez que a gente foi encaminhado, que ajudava lá o médico, fez o gesto na boca de deboche da minha filha quando ela disse que não, estava com dores intensas. Porque ela foi sentir dores intensas quando a placenta dela dilacerou. E o médico falou para mim, olha, a placenta dela estava dilacerada quando eu abri, estava dilacerada e o útero dela estava só aquela bola preta. Então, por isso que ela vai ser encaminhada para outro hospital, porque aqui a gente não tem suporte para manter ela aqui. Ok, então este é o caso da dona Maria Rosiane, contado dentro do Jornal Integração, mãe da jovem Samila. Rude Cascais, uma história em que nós vamos procurar saber de alguma resposta sobre a mesma, lamentando pelo ocorrido. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Muito bem. Contando os últimos dias, dia 29, segunda-feira, então ela começou a passar mal, é levada para a FUSEC. A partir daí, o bebê que naquela manhã estava vivo, coração batendo, tudo direitinho, segundo o atendimento que ela teve no posto médico que ela fez o pré-natal, já no final da tarde, começo da noite, já não se ouvia mais o bebê. Ela é transferida para a maternidade Santa Terezinha em Caucaia, finalmente é feito a cesárea, o bebê é retirado já sem vida e Samila é transferida para o HGF. Ela é transferida na madrugada, a mãe não pode ficar por conta da Covid, nos hospitais. A mãe volta para Caucaia para preparar a liberação do corpo do bebê. E somente no dia 5, segunda-feira passada, a Samila recebeu alta e retornou para Itapajé. Durante esse período, foram 16 dias, do dia 20 de março, sábado, ao dia 5 de abril, segunda-feira. Nós não estamos aqui querendo julgar ninguém, nós não estamos aqui querendo, no caso da atitude, culpar ninguém. O que nós achamos importante nessa história foi a gente trazer, contá-la, para que a gente, de alguma forma, a gente tente mudar isso. Para que a gente não tenha outras histórias envolvendo outras Samilas, outras avós como a dona Rosiane, outras crianças como o João Davi. Esse é o motivo da gente estar veiculando essa matéria. Primeiro, porque achamos que é preciso que alguém tome alguma providência, que o Ministério Público busque saber o que aconteceu. A gente está falando de uma vida que até segunda-feira pela manhã estava batendo o coração, querendo nascer, querendo ter uma história fora do corpo da mãe, e essa criança não teve essa oportunidade. A gente pode aqui questionar a falta de atenção no envio da mãe pela segunda vez, quando não foram colocados todos os documentos, os necessários, os que tinham no hospital para serem enviados. Por que não foi enviado? Mas eu entendo que nesse momento o que precisa é que haja uma apuração, para que, repito, não aconteçam com outras crianças, Isso é que é importante. Nós vamos colocar agora a resposta da Luciane Dutra, diretora da FUSEC, a respeito do caso que nós trouxemos no primeiro bloco do Jornal Integração, quando a jovem Samila, esposa do Daniel e mãe do Lucas, de 3 anos, estava esperando o seu filho, segundo filho, João Davi,
e infelizmente depois de passar por uma situação muito constrangedora do dia 20 de março até o dia 29 de março, 9 dias depois, o bebê foi retirado através de uma cesárea e infelizmente foi retirado sem vida. Nós contamos essa história no primeiro bloco. E nós vamos ouvir agora a diretora Luciane Dutra, diretora da FUSEC, falando sobre esse caso com o repórter Maicon Rios. Vamos ouvi-lo. Bom, diante do caso desta jovem que foi colocado aqui no Jornal Integração pela mãe da mesma, a dona Maria Rosiane, eu vou dar espaço para a direção do Hospital Municipal, na pessoa de Luciane Dutra, que tem algo a falar também sobre este assunto, dando naturalmente a versão e a visão do hospital sobre este caso. Luciane, boa tarde. Uma vez tendo conhecimento dessa situação, o que o Hospital de Itapajé tem a declarar para a população? Boa tarde. Boa tarde, Maico. Boa tarde também a todos os nossos ouvintes da Rádio Atitude FM. Inicialmente, eu queria dizer que, claro, com muita tristeza, a gente se solidariza com a família, com tudo isso que aconteceu. Para nós isso é um motivo de muita tristeza, entendemos perfeitamente a situação da família, os sentimentos que tem, e de um modo particular eu sinto muito também, até porque eu vivi essa situação, então eu sei exatamente o que é a gente perder um filho. Diante do que está sendo comentado nas redes sociais, a direção, o hospital, ele veio, como eu já afirmei outras vezes, dizer que em todos os momentos, todas as vezes que nós fomos procurados, que o hospital foi procurado, foi realizada, sim, as transferências, Ela esteve transferida uma vez, a primeira vez que ela veio, foi feita a transferência, na segunda vez também, na terceira vez também, foi todas as vezes que ela foi procurada, ela foi transferida. Porém, nessas transferências, pelo que as pessoas colocam, a conduta do médico daqui, qual é? Transferir, porque ele não tem, vamos dizer, as condições de atender ao paciente naquele momento, do que ele está precisando. Entretanto, o procedimento que vai ser realizado ou não na paciente depende do médico especialista que recebe essa paciente no hospital que foi transferido. Então não é assim, o médico daqui, ele não é da competência dele designar, expor que tem que ser realizado tal procedimento. Ele conta o caso, o que está acontecendo, o que a paciente está sentindo e encaminha. No que ele encaminha a um especialista. E esse especialista é quem determina essa conduta. Então, é só para esclarecer, porque às vezes as pessoas acham que o médico pode já dizer o que é para ser feito. E isso é o médico de lá quem resolve. Em relação às que você fala também de todas as transferências delas, os trâmites legais, burocráticos, tudo isso aí foi feito. Então a gente tem as contrarreferências, nós temos quando ela foi com vaga zero e também com a vaga liberada, nós temos documentos que confirmam tudo isso. Então, infelizmente, perdeu-se a vida de uma criança, mas em nenhum momento o hospital deixou de prestar essa assistência. Luciane, quanto ao fato de que em uma das transferências ao Hospital César Carlos, em Fortaleza, esta paciente teria sido levada sem a documentação necessária para que lá fosse apresentado. Maico, é como eu estou lhe dizendo, todos os trâmites legais, burocráticos, eles são feitos. Quando a paciente sai daqui com uma vaga liberada, ela é inserida no sistema com documentos. Então não tem como. Digamos que, mesmo que lá ela não tivesse um documento, não apresentasse na hora um cartão de gestante, vamos dizer assim, por exemplo, isso não seria, em nenhum momento, um hospital deixaria de atendê-la, por estar faltando isso aí. Até porque ela tem uma vaga regulada, confirmada, e isso a gente tem aqui documentos que provam, inclusive, qual foi a médica que regulou para atendê-la. Então, ela foi atendida, ela retornou com uma contrarreferência, mas elas foram atendidas, foram todas encaminhadas.
Em relação à demora, Luciane, a mãe da jovem que acompanhou ela durante todo o processo informou-nos de que ela foi ao hospital numa segunda-feira para marcar uma nova transferência para Fortaleza e não foi marcado, foi agendado para ser marcado na quarta-feira. Na quarta-feira, que esta mãe retornou ao hospital, teve que levar a jovem mais uma vez ao hospital na quarta-feira para marcar essa viagem para Fortaleza, para lá ser feito o cesáreo, e não foi marcado nessa quarta. Até então, um vereador teria sido procurado e teria tentado intermediar essa conversa para que fosse marcada essa viagem. Então, essa mãe retornou na quinta-feira para falar consigo, para pedir essa solicitação. E mais uma vez, segundo a mesma, foi negada a ela essa transferência. Até então, sugerido que ela voltasse só na segunda-feira seguinte. Por que essa demora? Por que não foi logo transferida essa jovem durante esse período em que ela buscou o hospital por 2 ou 3 vezes? Maico, realmente, quando você fala aí, no dia que ela veio, falou comigo, ela foi, quando me procuraram, aí foi que ela me passou todos os relatos dela, né, da ansiedade, daquela coisa de já se aproximando da hora de parto e tudo. E ela foi avaliada, sim, ela viu os BCF, ela ouviu os BCF, os batimentos da criança. Ela apresentou nesse dia até uma ultrassom, né, um documento dos exames que ela tinha. E ela recebeu, ela saiu do hospital com orientações. Veja bem, não a orientação de, a qualquer momento, a qualquer sinal de parto, ela retornar. Por quê? Porque os hospitais em Fortaleza só fazem admissão no trabalho de parto. Fato esse que as outras vezes anteriores que ela foi, por ela não estar, né, como eles colocam na contra-referência, que não estava no trabalho de parto, entretanto a criança era a termo. Então, essa é uma das razões que ela estava voltando. E eles, lá, quando a gente manda, né, é diferente daqui de Itapajé. Aqui em Itapajé, você chega, você marca, às vezes, uma cesárea, às vezes até com 37, 36 semanas. Em Fortaleza, ou em qualquer hospital público, porque esse é o protocolo, né, o que preconiza o SUS é isso. Entrar em trabalho de parto para ver qual procedimento vai ser realizado. Então, quando ela veio, ela saiu daqui com orientações bem claras sobre quais seriam os sinais de parto e que a qualquer sinal de parto ela voltasse para ser encaminhada. E que se não tivesse nenhum sinal até segunda-feira, né, que a segunda-feira eu acho que ela estaria entrando aí com 41 semanas, ela retornasse para que fosse feito um encaminhamento, uma nova avaliação e um encaminhamento. Ok, Luciane, uma situação naturalmente que irreversível, a criança já faleceu. Como profissional da saúde, como estando à frente de uma unidade hospitalar, que é a única unidade de Itapajé, que atende ao município como um todo, o que pode ser feito diante de um caso como esse, para que situações como essa não se repita mais em Itapajé? Lamentável, né, quanto à perda da criança, é um fato que, para mim, como mãe, como profissional, isso tudo é muito triste, né? Repito, eu vivi essa situação que ela está vivendo hoje e, infelizmente, eu tinha problemas seríssimos, eu vivi essa situação por 3 vezes e eu sei quanto isso é doloroso. Em relação à instituição, então, por conta de toda essa pandemia também, isso atrasou muito aqui os nossos procedimentos cirúrgicos. Mas a gestão está trabalhando com muito, assim, já nesse sentido, né, de retornar tudo isso aqui, para que a gente possa realmente atender as nossas demandas, não precise a gente estar deslocando para outro município, para que elas tenham esse atendimento aqui mesmo. Então, a gestão já está tendo isso aí, procurando, né, tentando solucionar isso aí de uma forma rápida, mais rápido possível, de uma forma bem eficaz, e a gente dá esse tratamento aqui às nossas gestantes, né? Fazendo tudo isso aí, tentando aqui trabalhar com essa pandemia, não está sendo muito fácil, mas a gente está, assim, a Secretaria de Saúde, a gestão municipal já está articulando para um obstetra que venha atender aqui no nosso município, né? Dar essa assistência às nossas gestantes. Então, eu creio que, muito em breve, a gente possa contar com esses profissionais aqui. Previsão não tem como dar, né, Luciane, sobre esse atendimento? Bom, eu não quero fechar data, né, porque, assim, gera uma expectativa, mas é uma coisa, assim, que é uma prioridade, né, vamos dizer, é uma prioridade,
bem rápido, né? Mas não posso fechar uma data com você, porque eu realmente assim não sei. Mas sei que lhe dizer que está sendo feito todo esses trâmites, todas essas conversas, negociações e tudo, para que isso se resolva de uma forma mais rápida possível. Ok, quero, Luciane, te agradecer pela sua entrevista, falando de um assunto um tanto quanto delicado, mas se propôs a nos atender, a também dar a versão sua como profissional, dar a versão do Hospital de Itapajé sobre este assunto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Integração. Obrigada a você, Mike, eu que agradeço, e a gente, assim, está sempre, é realmente uma situação triste, mas a gente também tem que né, essa resposta que a sociedade exige. Só ressaltando mais uma vez, gente, né, todos os processos, os trâmites legais, burocráticos, que estavam ao alcance do hospital, da instituição, da Secretaria de Saúde, esses foram feitos. Então, a gente tem essa consciência de que fizemos sim. Infelizmente, não tivemos o êxito que se esperava, mas tudo seja feito em todos os momentos que se realiza a vontade de Deus. Obrigada a todos vocês, uma boa tarde e um grande abraço a todos. Muito bem, tá aí. Ouvimos a diretora da FUSEC, a Luciane Dutra, a quem eu agradeço a atenção com a equipe da Atitude FM em falar num momento difícil. É complicado, a gente sabe que falar no momento que você recebe uma crítica, recebe uma denúncia, uma reclamação, mas a Luciane, ela não foge da sua responsabilidade e de dar uma satisfação à população. Isso eu tenho que reconhecer que é importante. Por mais que nós não concordamos com algumas coisas colocadas, é importante que a gente coloque sempre o outro lado. E o nosso objetivo, como eu disse no início da matéria, não é a gente definir culpados, não cabe a nós julgarmos. A gente tem que pedir que seja apurado por quem de direito. Então, pedir ao Ministério Público que veja essa situação, né? A gente sabe que tem outras reclamações que nos chegam, né? E a gente tem trazido aqui reclamações quanto ao atendimento na FUSEC. Existe aí a possibilidade, parece que é uma possibilidade da gestão anunciar uma terceirização no gerenciamento do Hospital Municipal de Itapajé, né? Não é novidade na região, porque a gente já sabe que cidades da nossa região, a última aqui, Tejuçuoca, fez isso, agora no início da administração do Britinho. Agora, precisa, se é essa a saída que vai ser encontrada para que a gente possa ter uma saúde de qualidade, precisa que isso seja feito de forma urgente, né? Seja anunciado logo. Não anunciado, porque às vezes anunciam e não fazem. Anunciam e demoram para fazer, né? Precisa ser anunciado e ser efetivamente feito, realizado, né? Então, meus amigos ouvintes, nós colocamos hoje a história de um jovem casal, Samila e Daniel, e nós contamos aquela que podia ser uma linda história, né? A ser construída por mais um itapajense, que seria o João Davi. Infelizmente, o João Davi não teve essa oportunidade. Que outras crianças, que outras mães, que outras avós, que outros pais, que outras famílias não passem por essa dor. Que fique de exemplo.